Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Nós temos o privilégio de estarmos reunidos na casa do nosso Deus mais uma vez. E hoje nós podemos dizer que é um privilégio para poucos. Então vamos nos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade que hoje nós podemos entrar na sua casa e glorificar o seu nome. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, por estarmos reunidos na tua casa, na tua presença mais uma vez. O Senhor conhece, ó Deus, o momento que o nosso país, o momento que a igreja, o momento que o nosso estado passa, Pai. Mas o Senhor que conhece, que sonda os corações, nessa noite, venha encher, ó Deus, venha inundar os nossos corações com a tua paz, com a tua alegria, com o renovo de estar na sua presença mais uma vez. Nós temos motivos de te bendizer, motivos de glorificar o seu nome, motivos de render graças a ti, ó Pai. E em nome do teu Filho Jesus, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos graças pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença mais uma vez. E eu sei que o Senhor, como sempre opera maravilhas, nessa noite vai operar maravilhas em nosso meio, vai operar maravilha em nossos corações, vai alcançar a igreja que não está aqui nessa noite, mas vai alcançar, ó Deus, com a tua mão forte e poderosa, avivando, restaurando com o teu poder glorioso do Santo Espírito. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Esta paz que eu sinto em minha alma, oh, glória a Deus. Glórias a ti, Esta Jesus. paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, eu não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, eu não me guio por vista. alegre estou. E ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra tema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, eu não me guio Por vista. alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Não me guio por vista. alegre estou. Alegre estou, olha o seu amor, eu não me guio por vista. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Não me guio por vista. alegre estou.
Santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Oh, Santo Espírito, vem nesta noite, vem curar os nossos corações, ó Santo Espírito. Vem inundar os nossos corações, vem nos alcançar com a tua mão poderosa e forte. Fazer uma obra que o homem não pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor, Santo Espírito. Este
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, digno de glória. Todo louvor e honra ao teu nome, porque tu és santo, és digno. E nós sentimos a tua presença inundando o nosso coração, Santo Espírito. Glórias a ti, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, só tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para declarar sobre este bairro que aqui há um Deus forte, há um Deus poderoso, há um Deus que muda a história, que transforma vidas, que abate todo o mal em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, que é uma quarta-feira de campanha, que é uma quarta-feira de oração, que é uma quarta-feira de clamor a Deus, porque Deus, Ele está aqui, amém? E não é essa diversidade que está aí fora que vai tentar calar a nossa voz, nem calar o agir de Deus, porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, é o mesmo amanhã. Ele não muda. Não é porque tem um vírus, não é porque tem um mal que está assolando a terra que pode impedir Deus de operar um milagre, de operar a cura, de operar a restauração, a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de quem está em casa. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra, eu vou ser bem breve nesse culto, mas eu quero que vocês que estão aqui e que estão em casa também possam abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. A palavra de Deus, ela começa dizendo assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje.
temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12 diz: então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Pai, esta é a tua palavra. Deus, continue falando aos nossos corações. Ó Pai, que venha produzir em nós vida, renovo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Irmãos, essa palavra nos diz a história de Obed-edom. Nos diz a história da arca de Deus, a arca da aliança. A palavra de Deus, ela tem a arca da aliança no Velho Testamento como símbolo da presença de Deus. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus em Israel. Conta-se nos capítulos anteriores que esta arca, quando Saul, rei de Israel, foi para a batalha, levou a arca. Saul perdeu a batalha, houve uma tragédia e a arca ela foi tomada. E passados os tempos, Davi então se tornou, Saul tinha morrido e a arca passou. Então os filisteus tiveram muitas pragas no meio deles, e eles enviaram a arca de novo para o povo de Israel. E Davi, como era o novo rei de Israel, ele tinha um desejo, ele tinha um temor a Deus, ele adorava ao Senhor, e o desejo dele era trazer a arca para próximo de si, porque a arca simboliza a presença de Deus. E quando Davi então junta todo o povo de Israel, todos alegres, dançando, festejando, trazia a arca da aliança, a arca de Israel para Jerusalém, houve uma tragédia, que a arca ela estava no carro de bois, e segundo a lei de Moisés, segundo os ensinamentos, a arca ela devia ser transportada pelos sacerdotes, e o boi tropeçaram e a arca caiu, e a palavra diz que Uzá, ele estendeu as mãos para segurar a arca, e ele veio a morrer. E a palavra de Deus fala que Davi, ele desgostou, ele se entristeceu pelo que estava acontecendo. Então ele falou: como chegará a mim a arca da aliança? Como chegará a mim a presença de Deus? Então Davi fala assim: olha, vamos colocar a arca em outro lugar, até que nós pensamos e vamos analisar como nós vamos trazer para Jerusalém. Então a arca ela foi levada para a casa de Obed-edom. A palavra, o nome Obed significa servo. Obed era da tribo de Levi. A arca estava a cuidado de um servo da tribo de Levi. Então a arca foi levada para onde? Para a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom acontece tudo o que estava acontecendo anteriormente, porque quando eles estavam conduzindo houve morte. Quando a arca estava com os filisteus, houve pragas, houve úlceras, houve vários problemas. Mas quando ela foi para a casa de Obed-edom, a arca trouxe algo diferente. A palavra de Deus fala que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Obed-edom, ele levou a arca para a casa dele, só que tem um versículo aqui que fala interessante, que Obed-edom, ele amava. Vamos lá no versículo 11. Ficou a arca na casa do Senhor, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que a forma como Obed-edom estava conduzindo a arca, que simboliza a presença de Deus, a palavra fala que por amor à arca,
Obed-edom, ele teve um carinho especial pela presença de Deus na casa dele. A arca que simboliza a presença, Obed-edom, ele teve um carinho especial, ele teve um amor diferenciado, ele agiu de forma diferente que os filisteus haviam agido. Ele cuidou da arca com todo carinho. Até mesmo Abinadab ficou muitos anos na casa dele, e a palavra de Deus não cita que abençoou a casa dele, mas a casa de Obed-edom, com 3 meses ela foi abençoada. Sabe, irmãos, em cima desta palavra nós aprendemos muito o que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo nas nações. Hoje é uma grande oportunidade de nós levarmos a presença de Deus para a nossa casa. Essa é uma grande oportunidade de estarmos levando a presença de Deus de uma forma diferenciada. A arca aqui, ela simboliza a presença de Deus, mas hoje o que simboliza a arca, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E sabe uma coisa interessante, irmãos, que eu entendo nesse texto? Quando nós analisarmos o que tem dentro da arca, o que havia dentro da arca que abençoou a casa de Obed-edom? Havia 3 elementos. Primeiro, havia dentro da arca o maná. O que simbolizava o maná? A provisão de Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, aí Deus enviou o maná, a provisão de Deus para o povo no deserto. Dentro da arca também havia as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O que simboliza os 10 mandamentos? A aliança de Deus com Israel. Então, quando o povo cumpria os 10 mandamentos, havia uma aliança de Deus. Quando tinha a maná, simbolizava a provisão. E quando também tinha o terceiro elemento que havia na arca, era a vara de Araão. 3 elementos. O que simboliza a vara de Araão? A vara é uma ferramenta que as pessoas que viajavam, cuidavam de animais, o cajado, o bordão, é todo aquele que cuidava dos rebanhos, do povo, estava caminhando no deserto, eles tinham uma vara. E esta vara que a palavra de Deus fala que havia dentro da arca, era uma vara que quando Moisés estava lá com o faraó, e aquela vara Araão usava para fazer milagres, havia transformações. E quando esta arca estava dentro da aliança, havia dentro da casa de Obed-edom, havia a lei, a aliança de Deus, havia também a provisão de Deus, o maná, e havia o poder de Deus. O poder de Deus que operava, que estava dentro da arca. Então Obed-edom começou a desfrutar de algo sobrenatural na vida dele. E hoje, quando nós estamos com a presença de Deus na nossa casa, nós também temos a aliança de Deus, que foi feita através do sacrifício de Jesus. Nós temos também o maná de Deus, a provisão de Deus na nossa vida, e nós temos também o poder de Deus simbolizado pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós cuidamos da nossa casa, a presença de Deus no nosso lar, o Senhor ele vem com a provisão, o Senhor vem com a aliança dele, e o Senhor vem, irmãos, com o poder dele operando o sobrenatural. Sabe, irmãos, neste tempo em qual nós estamos separados, estamos isolados, vamos dizer assim, na nossa casa, é o momento exato, irmãos, de nós cuidarmos a presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou lá, simboliza a presença de Deus. Amém, irmãos, é verdade. Mas nós temos que entender que a forma como nós temos a presença de Deus, como nós lidamos com a presença de Deus, é que faz toda a diferença. Você pode ter a presença de Deus, mas como que nós tratamos a presença de Deus no nosso lar? Essa é uma oportunidade de Deus ser exaltado na nossa casa. Talvez você na sua casa, só você que serve ao Senhor, é difícil de você fazer um culto, é difícil de você louvar a Deus, mas nesse momento de crise, quando você fala, quando todo mundo está angustiado, está triste, você fala, vamos louvar a Deus. É respeitar, é amar a presença de Deus dentro da nossa casa. E quando a presença de Deus, irmãos, invadir a nossa casa, irmãos, a aliança de Deus vai se fazer presente. Quando nós cuidamos, amamos a presença de Deus, buscamos a Deus, irmãos, a provisão de Deus vem no nosso lar.
Enquanto muitas pessoas estão pensando na manhã, e agora o que eu vou fazer? A palavra de Deus fala: não preocupeis com o dia de amanhã. Não preocupeis, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Então, irmãos, na presença de Deus no nosso lar, nós não temos que preocupar com amanhã, porque o maná de Deus vai vir sobre a nossa vida, o maná de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre o seu lar, quando a presença de Deus for adorada naquele lugar. Amém? O maná de Deus, a aliança de Deus, a salvação e também o poder do Espírito Santo. Amém? O poder de Deus operando na sua casa. A vara de Araão, ela foi escolhida porque ela, quando a história conta, irmãos, que quando foi escolhido o sacerdote, Moisés pediu para que cada líder, cada chefe de tribo, das 12 tribos de Israel, pegasse a sua vara. E Deus falou com Araão, falou assim: ó, pega a vara de Araão e coloca. Aí Deus falou assim: ó, quando a vara que florescer, essa é a vara que vai ser o sacerdote. Então, quando no outro dia amanheceu, a vara de Araão havia florescido. E a palavra de Deus fala assim: Moisés, agora pega essa vara e coloca dentro da arca. Por que a vara de Araão? Porque Araão usou aquela vara, irmãos, para operar no Egito, para operar no deserto. Deus usou através de Araão, através daquela vara. Deus abençoou Moisés através daquela vara. E hoje isso simboliza o Espírito Santo, o poder de Deus. Quando você orar, irmão, na sua casa vai ter cura. Quando você orar na sua casa, vai ver provisão, vai ver milagre, vai acontecer algo extraordinário, porque Deus está no seu lar, Deus está na sua casa. Você é o templo do Espírito Santo. Você é um templo de Deus para operar na sua casa, para profetizar a salvação. Se a sua salvação não chegou na sua casa, vai chegar nesses tempos, porque é um tempo que Deus tem preparado para a presença dEle invadir o seu lar. Sabe, irmãos, é interessante que esse coronavírus, ele tem países que duram até 3 meses de quarentena. Em nome de Jesus, está derrotado aqui, em nome de Jesus, amém? Mas até 3 meses, veja bem, a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Mas essa virose pode durar 3 dias, esse vírus pode durar 1 semana, não sei quantos dias vai ficar, mas enquanto tiver, você vai desfrutar da presença de Deus, você vai desfrutar da aliança de Deus, você vai desfrutar do poder de Deus e da provisão de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta noite. Através da sua vida, você vai ver o sobrenatural na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. A única coisa que nós temos que ter: amar a presença de Deus, dedicar esse tempo na nossa casa, com a família, para orar, para buscar e bendizer ao Senhor, em nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar neste momento, nós vamos levantar um clamor a Deus. Eu não sei qual a sua necessidade. Quantas pessoas estão apavoradas na sua casa, estão com medo, estão temerosas com o dia de amanhã. Deixa eu dizer algo para você: Deus, Ele está contigo, amém? A paz, meu irmão, a paz, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja em vosso coração. Esse foi o culto que foi ministrado na igreja, e foi um momento maravilhoso na presença de Deus. Intercedemos pela sua casa, pela sua família, pela nossa nação. E cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E neste momento eu quero finalizar orando pela sua vida. Feche teus olhos em onde você está, em nome de Jesus, e receba essa oração. Pai, Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa minha irmã, por esse meu irmão que está na sua casa. Pai, só o Senhor sabe a necessidade, as lutas, o que cada um tem enfrentado, Pai. Está enfrentando, mas em nome de Jesus eu ministro sobre ele, sobre ela, uma bênção especial, ó Pai, a provisão, ó Deus do Senhor, o milagre. Deus querido, que, ó Deus, o Senhor venha inundar os corações, arrancando todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Pai, abençoa essas vidas, este lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família,
em nome de Jesus.